Boa noite a todos. Me ouvem bem no fundo? Ouvem bem no fundo? Quem estiver me ouvindo, levanta a mão aí no fundo, só para ver. Ok, tá bom, estão ouvindo. Muito honrado de estar aqui nesse dia tão feliz, que estou enquadradinho, estou no limite. Não consigo falar sentado, é algo que me move aqui, mas estou muito feliz, muito honrado, até um pouco emocionado de ver a casa tão cheia. E eu que sou fruto, sou filho dessa casa que faz 30 anos, sou filho de uma das trabalhadoras da casa, Lurdinha, salvo o maior juízo, não tenho certeza, mas acho que desde os 11 anos, 12 anos eu já venho aqui na casa, 12 anos, então, dos 30 anos da casa eu já venho a 28, então acho que eu vi um pouquinho da casa e, assim como muitos irmãos aqui que são da casa desde a largada, alguns que já são mais do presente, né? Todos nós tivemos muitos benefícios aqui, não pela casa física em si, mas por toda a energia que a gente recebe, por todo o amparo, por toda a esperança. E hoje o tema que tocou no meu coração para poder compartilhar com vocês, que veio do conhecimento da espiritualidade, porque esse conhecimento não é meu, não é nosso, já está aí, só estou sendo um simples representante da palavra que está disponível para todos nós, de esperança, e que a gente consiga olhar para esse momento como uma oportunidade. Vejamos bem, no capítulo 5, no Evangelho segundo o Espiritismo, todas as obras de Kardec... Tá. Ele acabou de passar, só dá um passo primeiro aí, que é só a questão do mouse, quer ver? Passa o primeiro aqui nesse... Passando aqui, ó. Opa. Uai. Tá passando aqui, mas não tá passando lá. Não tem problema. A gente reinicia aqui. Tava aqui, viu? Não, é só fazer isso aqui. Pronto. Aí vem aqui, agora e... pronto. As obras de Kardec, elas foram muito estritamente calculadas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, que é da onde eu tirei essa base de entendimento, todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, os 27 capítulos, eles foram montados por Kardec de forma pedagógica, seguindo uma sequência lógica de conhecimento. Ou seja, a gente começa a entender um pouquinho sobre os princípios no início e no fim somos desafiados a compreender as máximas da moral de Cristo. E dentro de todos os capítulos, o capítulo 5, se ele não for o mais extenso de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o segundo, mas certamente ele é um dos mais extensos, dos mais profundos. Não à toa, ele carrega esse título. Para falar um pouquinho disso, vale sempre a gente lembrar que o Evangelho, como um todo, ele sempre vai buscar a esperança como um ponto de vista na eternidade. Nós, que somos espíritas, compreendemos que estamos aqui de passagem, não é isso? Sim, estamos de passagem. Alguns irmãos aqui viram alguns irmãos ali nas imagens que não estão mais aqui. Eu lembro muito, minha mãe sempre trabalhava muito, ou quem ajudou muito ela, um dos irmãos que ajudou muito era o seu Afonso. Só por curiosidade, seu Afonso, quem conheceu ele aqui? Só para... Olha aí, acho que tem bastante gente. E eu lembro, se eu não me engano, ele morava na Afonso Pena, perto do Canal 5, num prédio de tijolo. Não era isso? Quem conheceu? Ele morava por ali. E eu lembro que por vezes a gente ia para lá. Acho que já fomos até andando para lá, caminhando com ele, alguma coisa assim. Então, eu lembro que ele sempre falava muito sobre esperança, você é jovem, pensar no futuro. Não lembro bom qual era o contexto, mas o Evangelho nos traz justamente isso. E no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, serve somente para aquelas pessoas. Jesus preparou, vamos dizer assim, de forma geral, como se Jesus tivesse preparado, somente para aqueles que estão aflitos, que não é o nosso caso.
Talvez sim. É o nosso caso, com certeza. Todos nós somos aflitos. Sem dúvida somos aflitos. Porque a aflição é inerente do espírito encarnado na Terra. O próprio Chico, por diversas vezes, que é um dos espíritos que a gente mais viu de perto dentro do espiritismo, se mostrou aflito. Ué, nós não seremos? E dentro do capítulo 5, particularmente no item 11, existe um tema chamado esquecimento do passado. Olha a oportunidade que o espiritismo nos dá, né? Aqueles nossos irmãos que não têm o conhecimento ou que não creem por alguma razão na reencarnação, imagina para esse irmão que perde um filho de uma forma drástica, né? Como que é para ele ter esperança para continuar a vida se ele não acredita que nunca mais ele vai ter acesso àquela filha querida? O esquecimento do passado, que está em todo o capítulo 5, ele está muito em cima disso. Mas eu quero trazer hoje numa reflexão um pouco mais leve, um pouco até mais prática. O esquecimento do passado que eu quero compartilhar com vocês hoje, que eu queria refletir junto, é sobre o esquecimento do passado de ontem. Hoje é terça. O esquecimento do passado de segunda. Ou melhor, o esquecimento do passado de 2025. Porque tem uma série de coisas que chegou com a gente aqui em 2026 que não são tão interessantes. E quando a gente estuda esse item 11 aqui, existem 3 abordagens que estão lá dentro, que podem nos ajudar a olhar com um pouco mais de esperança, um pouco mais de alegria. Embora não seja fácil, mas nós todos precisamos de um caminho. E um desses pontos de caminho para nós seguirmos é compreendermos que encontrar a esperança em meio a tantas dores não é uma confirmação, é uma dúvida, é uma pergunta. Todos nós aqui viemos na casa hoje, muito provável, boa parte, metade, um pouquinho mais, para encontrar amigos, para relembrar, e outra parte também veio aqui para compreender, para entender um pouquinho, não é verdade? Agora, como é que a gente faz para lidar com essa esperança no mundo que a gente vive hoje, tão caótico, tão desafiador? Bom, essa forma que vocês estão pensando, exatamente isso, sem ter ideia, Shiro, eu nem tenho ideia de que eu vou pensar, olha, eu vim aqui para ver outra coisa, seja qual for esse pensamento, vamos fazer um exercício rápido. Pensa que este pensamento, essa forma de pensar, ela está dentro da nossa mente, dentro da sua mente. Se ela está aí, você pode controlar. Sim ou não? Sim? Podemos controlar esse pensamento? Sim? Não é tão simples assim. Porém, se nós conseguirmos seguir 3 entendimentos que estão aqui sobre o esquecimento das vidas passadas, do passado, que é essa dádiva que o Espiritismo nos dá de esperança, talvez fique mais leve. Observemos aqui. Esquecer para seguir em frente. Vamos entender isso um pouquinho melhor ali. Recomeçar com o coração livre. O hoje como presente divino. Vamos entender um pouquinho melhor esses 3. Vamos esquecer para seguir em frente. Quando Kardec coloca os diversos entendimentos no esquecer, não é deixar de considerar. A gente não tem como chegar para o nosso marido, para a nossa esposa e falar, olha, aquilo que você fez lá no Réveillon, eu esqueço, tá? Tá tudo bem. Não dá para esquecer assim tão fácil. É até bonito nos filmes e nas reflexões. Não dá para a gente chegar para aquele colega e para aquela colega de trabalho que fez uma série de ações não muito respeitosas conosco e simplesmente falar assim, olha, eu esqueço o que você fez. Se tiver alguém que consegue fazer isso, parabéns. Depois, deixa eu sentar do seu lado, porque eu quero entender como que é esse processo, porque não é fácil. Porém, Kardec ele nos mostra um caminho. Ele nos mostra uma possibilidade. O esquecer e seguir em frente não é que eu deixo de saber daquilo que existiu. É que agora eu passo a prestar atenção no que vem pela frente. Aqui é que está o grande ponto de vista.
A maior parte de nós, sem perceber, nós estamos distraídos. Quem não estava vindo para cá e não viu ali um Instagram, uma rede social, sei lá, talvez, sem preconceito algum, quem não conviveu com essa geração inteira de celular, de 20 anos para cá, talvez não tenha. Mas a grande verdade é que hoje em dia não tem mais idade. Todo mundo está usando o celular. A gente se distrai. A gente acorda e já dá lá uma olhadinha no Facebook, no WhatsApp. E isso faz com que a gente se perca. E eu dormi ontem à noite pensando num problema. E hoje, quando eu acordei, ao invés de eu pegar esses bons fluidos, essas boas reflexões, que a espiritualidade vem fazer, os nossos protetores, a nossa mãezinha, o nosso pai que já desencarnou, talvez um outro parente, um amigo querido, que conseguiu se conectar com a gente nessa noite, ele tentou nos passar uma mensagem, mas quando a gente acorda, como que a gente já está? Correndo para cá, puxando. Então, o que Kardec tenta nos mostrar aqui é que a gente busque olhar para frente, não para trás e nem para os lados. Vejamos o segundo ponto. Recomeçar com o coração livre. Aqui é onde está o maior desafio ali que lendo, relendo e analisando o capítulo 5, para trazer um ponto de vista organizado aqui para a gente falar. Como é que eu consigo recomeçar com o coração livre, sendo que eu tenho mágoas, eu tenho dores? É tão difícil para a gente caminhar para frente quando nós estamos cheios de amarras. Não dá, a gente não consegue. E aí, às vezes, nós queremos sair de uma situação desconfortável, cheia de dor, queremos ficar alegre. Não sei quem já fez aquele exercício de, ao acordar de manhã, ficar sorrindo na frente do espelho, que diz que quando você sorri, você consegue elevar seu nível de bem-estar. Alguém já fez isso? Alguém já fez isso? Só por curiosidade, levanta mesmo. Já fez? Quem fez com profundidade de vocês, e quem não fez vale fazer, parece bobeira, mas quem fez aqui conseguiu sentir algum grauzinho mínimo de bem-estar, de alegria ali naquele momento? Alguém conseguiu? Alguém conseguiu? 2, 3 pessoas, 4, dos 6 que fizeram. Olha só, o meu coração, ele é carregado de emoção, principalmente um sentimento chamado amor. E o amor, segundo todos os psicólogos, teóricos e filósofos, é o sentimento mais complexo da nossa espécie, a espécie humana. É um sentimento que requer muitas informações, são muitos pontos de vista. A gente cria uma série de burocracias dentro da nossa mente para sentir amor por alguém. Bom, não sei vocês aí, mas, quer dizer, perguntar para vocês aqui, assim, pergunta retórica, só para reflexão. Quem está casado aqui há mais de 10 anos? Olha aí. Caramba. 20, continua. Quem está com 20, continua. Não, eu já baixei, eu já perdi. 30, 40, 50. Olha aí. Nossa Senhora. Parabéns. Olha, vocês são inspiração para todos nós que não passamos a metade do caminho. Vocês nos mandem luz aí para a gente chegar até aí, que a gente precisa. Veja, a gente, com essa pessoa que a gente escolheu viver, que a gente tomou a decisão voluntária, porque pai e mãe a gente não escolhe, pai e mãe é o que a gente tem, né? Filho, a gente meio que escolhe mais ou menos na quantidade ali, mas vem o espírito que está pronto para vir, que nós mesmos combinamos que ia vir. Mesmo o marido, o cônjuge, a gente não consegue, de forma consciente, amar o tempo todo, não é verdade? Ou tem alguém que conseguiu em 40, 50, 30 anos amar o tempo todo aí? Tem aí algum ser milagroso aí, um ser de luz diferenciado que conseguiu? Não tem, porque não dá. Porque essa é a razão de existir. Qual seria a finalidade de nós estarmos aqui, sentados aqui, vivendo essa vida, sabendo nós que a vida verdadeira é do outro lado? Qual seria a finalidade de estarmos aqui se não tivéssemos esse desafio? E o amor, como sentimento, ele, com toda a sua complexidade, ele só existe uma única forma de nós conseguirmos vivenciá-lo.
E o problema dessa única forma, a gente conseguir vivenciá-lo, é porque sem o amor estruturado, organizado dentro de nós, nosso coração não fica livre. Então como é que a gente recomeça? A conta não fecha. E aí a gente fica preso. E aí ficamos vivendo num loop. Eu não sei se por acaso alguém aqui já viveu ou está vivendo alguma situação que é assim, vive a vida, aí tem um problema, sei lá, começo de 2025, lá no ano passado, começo de 25, começa a vida com alegria, pula 7 ondinhas e corre, vamos lá, foto com família, faz aquela festa, come bacana e tal, etc. Aí já chega no mês de janeiro, não sei como é que vai ser as contas, olha, não sei como é que vai ser aquilo. Aí daqui a pouco, quando vai ver, já esqueceu, quando vai ver já é carnaval, é meio de ano, já é o próximo Natal. E aí quando você vai ver, caramba, eu estou aqui de novo pensando naqueles mesmos problemas. Isso acontece só comigo? Não, né? Então tá bom, só para eu não me sentir envergonhado aqui, perdido no mundo, né? Acontece com todos nós. A diferença para cada um de nós é que alguns, e eu torço para que todos nós, inclusive eu também aqui, consiga olhar para isso de uma forma estruturada, entendendo que eu preciso que meu coração esteja livre. Só que o meu coração está livre, eu preciso estar em paz, eu preciso gerenciar o tal do amor. Só que para eu gerenciar o tal do amor, eu preciso de várias ações. E existem duas, que sem elas eu não consigo ter o amor. E aí se eu não tenho o amor gerenciado dentro de mim, meu coração não está livre. Eu fico preso, amarrado onde? Duas opções. Quando eu não gerencio o meu coração, quando eu não gerencio as minhas emoções. E só para fazer uma aspas aqui, tá, pessoal? Quando em qualquer lugar, qualquer profissional fala coração, amor, quase sempre ele está falando de um negócio chamado inteligência emocional. Porque o amor, ele não fica no coração. É um sentimento dentro da inteligência emocional. Então, se eu não faço, para eu conseguir fazer isso, eu preciso de duas ações. Ou eu vou ficar preso no passado, depressivo, ou eu vou ficar vivendo demais no futuro inexistente. Vou viver ansioso. E olha que loucura, que dicotomia. E está justamente aqui. Se vocês lerem o capítulo 5, se vocês lerem o item 11, vocês vão ver que ele dá justamente a entender isso. Que a forma do nosso coração ficar livre é ele conseguir estar ali nesse momento. Só que para a gente vivenciar isso, a gente precisa buscar o hoje como um presente divino. Fica difícil para o nosso coração, que está se estruturando para vivenciar essa vida, para superar os desafios, e cá entre nós. Eu não sei vocês, mas eu chuto que eu tenho para trás muito mais problema do que solução. Eu chuto que para mim, eu fiz muito mais coisa errada do que certa, nessa e em outras vidas. Vocês concordam comigo? Sim? Agora, se eu fiz mais coisas erradas para trás, nessa ou em outra vida, e nem paro para pensar nisso, se eu não consigo enxergar que eu cometi uma série de erros, eu vou ficar cercado de um sentimento chamado orgulho. Porque quando eu não paro para olhar, para refletir nisso, eu não consigo vivenciar o presente. Porque para eu estar livre no presente, eu preciso aceitar o meu passado. E aceitar o nosso passado é esse passado de ontem, segunda-feira, da virada do ano, de 2025 e de outras vidas. Quem de nós não está vivendo um desafeto dentro da sua família hoje? No seu ambiente de trabalho? Em algum desses ambientes a gente está tendo um desafeto. Ou tivemos no ano passado, graças a Deus resolvemos. Isso faz parte do passado. Mas se eu não conseguir olhar para ele e entender que ele fez parte do meu passado, não precisa fazer parte do meu presente, se eu não tiver o amor com aqueles dois pontos chaves que entram aqui, eu não consigo andar. Um deles é o perdão. Eu preciso ter perdão para conseguir viver esse presente, para deixar meu coração livre hoje. Se eu não tiver o perdão, eu não consigo caminhar. Fica difícil. Olha só, quantos de nós aqui
por alguma razão do destino, não está chateado com o amigo, com o parente, com o irmão, com o cônjuge, com o filho. Estamos. A gente não consegue vivenciar o presente quando a gente está amarrado nisso. E eu não estou dizendo que necessariamente a gente já precisa sair aqui agora e perdendo tudo que está sendo feito, porque cada circunstância tem a sua dificuldade, tem a sua relação, mas nós precisamos liberar o perdão. E o perdão, o nosso amigo, o nosso irmão, ele nem precisa estar aqui, nem encarnado, porque o perdão não é para ele, é para nós nos libertarmos daquela culpa ou daquela cobrança. E o segundo ponto sem o qual eu não consigo viver o hoje é a gente desejar um futuro melhor. Não tem como a gente vivenciar um bom presente se a gente não tiver a busca por um futuro melhor. Vou fazer uma enquete rápida. Quem aqui tem a convicção de que até o final desse ano vai fazer uma grande mudança na sua vida, moral, sabe? Não precisa ser comprar o carro, fazer a viagem, pode até ser isso, mas não é esse o ponto. Quem tem certeza que vai fazer uma grande reforma íntima na sua vida? Levanta a mão, com confiança, com confiança. Olha para o lado, olha para o lado, o colega que levantou a mão. Pode olhar, olha para o lado, para a esquerda, olha para a esquerda, olha para a direita. Olha aí para a esquerda, para a direita. Eu chutava que ia dar 10 pessoas, mais 1, 2, 3, deu 7. 7 pessoas levantaram a mão. Por quê? Por que só 7 pessoas levantaram a mão com convicção de que vão ter uma reforma íntima de verdade? Aqui é um ambiente seguro, transparente, a gente não precisa mentir para ninguém. Na verdade, não consegue mentir para ninguém, porque estão aqui nos vendo, parentes, entes queridos, espíritos, irmãos, e talvez os nossos protetores aqui. A gente não tem por que mentir. Mas veja, sem esse segundo ponto, eu não consigo ter clareza do meu presente. E aí, a gente tem em cada faixa etária uma forma de olhar isso. Os mais novos, vamos chamar de mais novos até 39 anos, porque eu estou com 40, fazer 40, então vamos chamar de mais novos, estou no meio do caminho. Os mais novos até 39 anos, talvez olhem para isso e falem, isso é bobeira, tem uma vida inteira pela frente. Os intermediários, que sou eu ali até os 58, 59, é bom dar uma pensada nisso, né? Tô ficando velhinho, o cabelo tá branco, tá caindo. Quem tem de 60 para frente, pensa como? Já não mais tenho mais tempo para pensar nisso aí. Deixa para a próxima encarnação. Isso aí na próxima encarnação a gente resolve. A gente vai ver isso lá. Não vou ficar pensando nisso aqui não, que é bobeira. Só que a gente não consegue viver o presente. Porque as coisas no mundo têm uma ordem. Quem criou isso, eu não sei. Deus criou dessa forma. Se a gente não organiza, não aceita o nosso passado, se a gente não libera perdão para as pessoas que convivem conosco e que agiram contra nós, e se a gente não consegue olhar para o futuro, se a gente não consegue criar esperança para nós mesmos, como é que a gente vai conseguir viver bem o presente? Não é querer instalar que as coisas aconteçam, eu quero que as coisas aconteçam, não é isso. Mas é olhar para o futuro no sentido de acreditar em nós, acreditar em você. Se você tem 60 anos ou mais, é olhar para você, olhar para o senhor e para a senhora e falar assim, olha, eu faço um compromisso comigo. Eu quero estar melhor ao final desse ano. E não precisa ser a grande transformação, não, mas é uma mudança que é significativa para você. E às vezes, olha como é simples, às vezes essa grande transformação, ela é simplesmente virar para um filho e falar, eu te amo, filho. Porque eu simplesmente não parei para dizer que eu amo meu filho. E ele seguiu a vida dele, eu já sou um vô, eu sou uma avó, briguei com ele, não acompanho meu neto. Às vezes é só ligar, às vezes hoje em dia é só mandar um WhatsApp até. Você já vai se sentir mais leve. Para quem está na faixa, no meio de campo ali, como eu, às vezes é parar, e é uma reflexão que eu faço para mim, e olhar e ver, caramba, toda essa energia gasta aqui, será que não precisaria gastar um pouco mais de energia com a família? Com as minhas filhas, no meu caso, com a minha esposa? Será que eu não deveria estar trabalhando um pouquinho mais na obra do Senhor, servindo mais? Para quem está no começo, que está ali até os 39, é começar a pensar, será que seguir essa vida sem caminho nenhum, só indo por ir, vai me fazer bem?
Se vocês pararem para pensar, quase todo mundo que não faz isso, em algum momento da vida ou já tomou, ou está tomando, ou ainda vai depender de algum tipo de substância externa ao nosso corpo para ficar bem. Um remédio para ficar calmo, um remédio para ficar alegre, outro para ter mais energia, e vai ver de remédios. Só que Deus já deu o nosso corpo perfeito para nós. Não precisaríamos de nada disso. Mas como a gente não consegue organizar a nossa vida, como Kardec propõe, a gente esquece. E aí o que nós deveríamos esquecer é ter o esquecimento das coisas ruins do passado. Mas nós esquecemos, às vezes, junto com esse passado, de nós. Esquecemos de olhar para nós e colocarmos um ponto novo de partida a cada momento. E aí fica mais difícil. Porque cada vez que a gente esquece de olhar para nós, por mais que a gente pense, na frente eu vejo, é como se amarrássemos uma pedrinha numa corda, colocássemos aqui uma pedrinha de meio quilo. Só que ao longo da vida, 5, 10, 20, 30, 50 pedras são 25 quilos carregando nas pernas, e às vezes a gente não dá conta. E fica pesado. Por isso, se a gente não tiver essa procura pelo presente, vai ficar difícil. Vamos fazer um exercício aqui muito rápido. Eu gostaria de pedir uma gentileza, que é o nosso protocolo aqui de sempre muito formal aqui na Casa Espírita. Eu queria que vocês ficassem de pé. Rapidinho, por favor. Isso. Boa. Muito bem. Muito bem. Maravilha. Quem puder, tá? Quem não puder, por favor, pode continuar sentadinho aí, tá bom? Vi que não é obrigação, não. Ó, já que nós estamos falando do presente, e a gente aqui, nós estudamos o Espiritismo, a gente sabe o quanto que a palavra tem poder, a oração tem poder, não é verdade? A oração não tem poder? A oração é o quê? São as palavras de cada um de nós. Eu queria que cada um de vocês, de uma forma organizada, virasse primeiro para o seu lado esquerdo, depois, não agora, calma, só estou explicando. Você vai virar para o seu lado esquerdo, vai fazer uma coisa, depois vai virar para o seu lado direito e vai fazer outra. Mas não tem nada demais, não vai dar abraço, pular, fazer uma canção, nada disso. Você só vai virar para o lado esquerdo e vai falar para essa pessoa uma frase positiva. Qualquer coisa que tocar no seu coração. Pode ter certeza que a espiritualidade benfazeja, os nossos irmãozinhos que estão aqui vão colocar uma mensagem que vai ajudar. Você vai olhar para essa pessoa rapidamente, pede para o seu protetor, me inspira, e ele vai te ajudar. Diga uma frase para essa pessoa. Quem está aqui na esquerda só vai receber. Quem está ali na direita, depois também só vai receber, tudo bem? Começando para a esquerda, uma frase, tá? Olha, você vai conseguir isso nesse ano, eu tenho certeza, eu acredito em você. Não precisa ser uma oração, tudo bem? Só uma frase só. Por favor, para a esquerda. Quem fez para a esquerda pode fazer para a direita. Pronto. Fizeram? Agora, para a gente finalizar, vocês fizeram, passaram uma mensagem para a esquerda e passaram uma mensagem para a direita. Vocês conseguem colocar o somzinho um pouquinho ali por 2 minutinhos. 2 minutinhos, para dar certinho. Então, podem se sentar, por favor. Dá para apagar a luz rapidinho? Onde é que a gente apaga a luz aqui no salão aqui, né? Então, vamos finalizar com um exercício bem prático em cima disso. Olha que coisa gostosa. Fala a verdade, só de ouvir já não foi legal? Já não foi prazeroso? Não fez bem? Fez bem sim ou não? Sim? Não foi uma coisa leve? Só foi algumas palavras. Eu poderia falar aqui, mostrar a ciência, provando para vocês, tem um estudo de um japonês que provou o poder da palavra, muda as moléculas, mas não é nossa finalidade aqui. Vocês emitiram boas vibrações, vocês entraram em boas vibrações, só que agora para a gente concentrar isso, eu gostaria que vocês fechassem os olhos, feche os olhos,
E por 2 minutos, nada além disso, gostaria que vocês refletissem sobre as frases que vocês ouviram. E se uma dessas frases tocou seu coração, eu queria que você pegasse essa frase e mentalizasse ela. Falasse outras frases para vocês, do ponto de vista espírita mesmo. Que você olhasse para você e falasse, eu sou um espírito que tem capacidade de fazer isso. Eu consigo fazer isso para mim. Eu quero fazer isso para mim. E se você precisar, você pode já, nesse momento, já pedir para o seu protetor te ajudar a fazer isso esse ano. De forma livre, por favor, 2 minutinhos de olhos fechados, cada um de vocês, na sua mensagem. Reflitam sobre ela. Vamos preparando para encerrar. Muito bem. Vamos retomar aqui, por favor. Dá para acender a luz? O videozinho que eu coloquei que já entra agora para a gente fechar aqui, ele não entrou. Mas a gente segue aqui para finalizar. Não entrou, tudo bem. Pode abaixar o som, por favor. Pronto. Olha só, para a gente fechar esse véu do esquecimento que a espiritualidade nos concede, vejam, a gente fez uma dinâmica aqui de 3 minutos, 4 talvez, e a maioria de nós aqui, a gente pôde ver daqui de cima, se conectou um pouco mais com essa sua procura. Alguns talvez não conseguiram associar, mas a maioria conseguiu refletir sobre essa reforma íntima. Só para não ter dúvida, para ver se realmente funcionou, levanta a mão quem agora enxerga algo que queira melhorar em si com mais clareza esse ano. Só para a gente ver. Olha aí, ó. Resultado superado. Achei que ia dar um pouco mais da metade, deu praticamente todo mundo. Esse é um exercício muito simples, mas que nos faz refletir sobre essa máxima de Mateus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a Cristo, ir a Cristo, nada mais é do que ir a nós mesmos. Pois Deus já está dentro de nós. No livro dos Espíritos é perguntado aonde que eu encontro Deus, e qual é a resposta? Quem sabe? Na nossa consciência. Está lá no livro dos Espíritos. Então, quando eu vou a Cristo, quando eu vou a Deus, eu preciso ir a quem? A mim. Então, parabéns, pois vocês conseguiram ir um pouquinho a mais vocês. Que Deus nos ampare, nos proteja, que seja um ano de muita luz e de muita esperança. Muito obrigado.